pessoa, mas comece. Olá! Tudo bem, gente? Tô esperando vocês, ouvindo umas dicas familiares enquanto isso, sobre a nossa live. Vocês nem têm noção do tanto de gente que tem aqui, entendeu? O marido e a filha. Muita gente para dar apoio. E aí? Contem tudo. Tô esperando todo mundo chegar devagarinho. Acho que vai ser ótimo. Ó, chegou a primeira. Que bom. Bruninha. Bruninha chegou. E eu tô esperando. Vamos ver se chega mais gente. Carla! Seja bem-vinda, Carla. Agora que eu vi, eu acho que ainda não são 8 horas, né? Eu exagerei, né? Acho que eu cheguei mais cedo. Pode mandar um aviãozinho. Carla, você também, manda um aviãozinho. Guilherme, você também, manda um aviãozinho. Vamos colocar todo mundo dentro da nossa live hoje. Porque o assunto hoje, gente, é muito bom. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Renata chegou. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é todo dia que a gente tá na frente de um cara como o Longinos, entendeu? Ele é um cara que, assim, ele é referência nacional, entendeu? Vai ser muito bom mesmo. Olá, tia Sônia, tia Sueli, Esther, Ana, que bom ter vocês aqui. Daqui a pouquinho o Lon chega, vamos ver que ele vai chegar. Muito bom. O que vocês estão achando, gente? Esses 2 dias que passaram, vocês conseguem me falar aí, enquanto a gente espera as pessoas chegarem? O que vocês acharam? Se a gente teve muito exemplo prático, enfim, o que pode melhorar? Tá gostando, Ana? Que bom! Ei, Lu! Ai, que saudade de você, Mônica! Vamos ver o que é que a gente pode melhorar, né? Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação também, entendeu? Longinos chegou. Longinos, vou te chamar, tá bom? Vou esperar um pouquinho, o pessoal tá chegando, a gente espera pra começar, mas eu já vou te chamar. Peraí. Ele tá chegando, vai entrar. Ei, Lon, tudo bem? Que Tudo bom bem, ter você? Igualmente. Obrigada, Sempre um Longinos. prazer. Obrigada por você ter topado esse desafio. Longinos, ele é brother, assim, né, Lon? A gente tem muita história, né? Graças a Bastante. Deus. É muito Histórias bom. boas, né? A Patrícia vai ser nossa convidada depois, no Dia das Crianças. Ótimo. Vamos dar um tempinho, Longinos, para ver se chega mais gente. Eu acho que de vez em quando o pessoal... Daqui a pouco o pessoal chega, tá cedo ainda, né? Sim. Tia Sueli tá falando. Gente, vamos mandar um aviãozinho. Aperta no aviãozinho, chama as pessoas. Porque o Longinos... Sabe o que eu falei com todo mundo, Longinos? Falei o seguinte... Que não é todo dia que a gente está na frente de um cara que tem a experiência que você tem. Ó, o André foi nosso convidado de segunda-feira. Não é todo dia que a gente está diante de um cara que tem a experiência que você tem para fazer pergunta queima-roupa, entendeu? E eu prometi que você vai responder tudo e eu prometi que você vai responder de um jeito fácil de entender. Então, Sim. olha que a sua missão tá grande, entendeu? E também Carla... Também espero que as pessoas aqui perguntem, né? Porque eu estou aqui para somar também, para aprender com vocês. Ai, que bom. Nós somos eternos aprendizes, né? Ai, sempre, né, Longinos? Né? Eu vou te falar, aqui, olha, aqui nessa nossa sala, tem gente que está se reinventando, sabe? Tem gente que eu conheço, tem gente que, enfim, que eu estou conhecendo agora, né, com as lives. Mas, assim, tem muita gente que está passando por um processo de transformação, sabe? Entrando no mundo digital. Tem empreendedor que está começando a lidar com isso agora, né?
Então, a gente vai ter umas dicas bem valiosas sobre segurança, porque às vezes a gente vai baixando tudo, instalando tudo, né, Lon? E a gente não sabe nem o que está acontecendo, quais são os riscos. Claro que a gente Exato, tem que estar no mundo digital, mas a gente tem que saber qual que é a melhor maneira, né, Longinos? exato. A questão não é não fazer, é fazer com controle, com prudência. Com prudência, isso mesmo, isso mesmo. O que vocês acham? Vamos começar, gente? Que horas são? Quem tem um relógio aí? Porque aqui eu não olho o relógio. 8 e 4. 8h04. Vamos dar um minutinho para todo mundo terminar de chegar. Olha lá, gente, aperta o aviãozinho, convida as pessoas para chegarem. Olha, chegaram colegas, adoro colegas advogados aqui, gente, adoro, porque esse movimento tem que ser um movimento de todo mundo, né? Então, eu acho ótimo quando eu tenho um colega aqui. Ó, é seu amigo, Longinos, olha lá, você viu? Ouve, quem que era? Não deu para acompanhar. Ricardo Correia. Ah, Ricardo. Passei aqui para mandar um abraço ao amigo Longinos e desejar boa sorte na live. Um forte abraço, Ricardo. Aula. Gente, ele saiu da aula para vir aqui. Olha, Longinos. Um forte abraço, Ricardo. Saudades. Que bom. Grande amigo. Nabuco, José Luiz Fernandes, Júnior. Ai, que bom, gente. Vamos lá, vamos começar. Olha, hoje nós vamos falar sobre cultura de proteção de dados, boas práticas de segurança, né? Eu acho que é um tema super importante, independente da LGPD, né, gente? A LGPD, ela traz vários princípios. E tem 10 princípios, além de algumas regras específicas. Esses são princípios gerais. E tem 2 princípios gerais que endereçam exatamente segurança, que é o princípio da segurança e o princípio da prevenção. Ou seja, uma coisa é o que você faz com o que tem hoje, outra coisa é você melhorar processos e pensar sempre no futuro, né? Em melhoria contínua. E eu aprendi isso muito com o Longinos, a gente já trabalhou junto, e eu sei como que é o trabalho dele quando ele chega numa empresa, porque eu vi ele chegar, quando ele chega numa empresa, né, a preocupação com saber em que ponto cada pessoa está, em que ponto cada área está, sobre cultura de proteção, até a gente poder criar isso realmente, não ser uma coisa goela abaixo, né? E eu queria, Longinos, que você falasse um pouco aí da sua experiência, sabe, da sua jornada, como que você chegou nesse mundo de proteção de dados, e depois a gente vai fazer perguntas sobre coisas para os pequenos, para os grandes. Aqui tem funcionários de empresa grande, aqui tem donos de empresa pequena, tá tudo misturado. Então vamos lá, é com você, amigo. Ótimo, obrigado, Vivian, pelo convite. Sempre um prazer falar contigo, estar junto com você, pelo excelente trabalho, pelo excelente profissional que você é. É um motivo de orgulho estar aqui contigo, tá? E com os colegas aqui também. Bom, eu sou Longinos, eu tenho mais de 25 anos aí no mercado. Iniciei minha carreira como office boy, né? E sempre, desde o início, com 14 anos, eu falei, um dia eu quero ser um alto executivo. Não pelo fato de ser um executivo, mas de poder fazer as coisas acontecer. Eu quero ter uma passagem por essa vida e falar, eu fiz algo e contribuí com esse mundo. Eu acho que a gente tem que ter um legado e ter uma história boa para contar. Tá? E aí eu me identifiquei muito com tecnologia, meu background é tecnologia, eu vim de TI, né? E dentro da TI eu comecei lá atrás, isso foi em 2000, com a área de segurança. Mas a segurança naquela época era CPD, né? Centro de Processamento de Dados, né? Não tinha, a segurança era muito centralizada, né? Toda a parte de processamento de dados era centralizada, não é como é hoje, descentralizado. Para conseguir agilizar todo o mundo, precisou descentralizar. E com isso também a questão a preocupação com segurança também aumentou. E aí, naquela época, já começou a me despertar a atenção em relação à segurança. Naquela época, a preocupação era apenas com vírus, né? O vírus em questão de disquete, né? O disco, né? A preocupação era só essa. E aí, e controle de acesso, né? Sem essas coisas. E eu comecei a estudar naquela época, e eu falei, isso aí ainda vai ser muito sério. E comecei a me profissionalizar em 2002, 2004,
fiz o primeiro curso, um dos primeiros cursos que surgiu no Brasil de Security Officer, na Módulo. E numa empresa de energia que eu trabalhei, hoje chama CCE, eu fazia leilão de energia. Lá foi uma grande escola para mim em relação a implementar a primeira política de segurança, né? Ali comecei realmente a apanhar, né? Entender como é que funcionava, como não funcionava, entender o que é cultura, ter essa desenvoltura, porque a gente começa a ser muito acadêmico, né? A gente começa a ser o by the book, que a gente fala, né? Fazer o que a academia manda. A gente é muito deslumbrado, né? Naquela época, daquela coisa, eu quero pegar quem está fazendo coisa errada. E aí... Peraí, Lon, corta um pouquinho. Vou só pensar uma coisa aqui. By the book, né? Fazer exatamente o que diz a regra, né? O que está lá no livro. Mas a prática costuma ser bem diferente da teoria. Tem que ter a teoria, né? Mas aplicar é outra coisa, né? Exatamente. E tem gente de segurança que fica rezando pro povo fazer alguma coisa errada só para ir lá e pegar, entendeu? Exatamente. Eu já conheci uns assim. Graças a Deus, hoje não trabalho com ninguém assim. Mas eu já conheci uns assim também. Exatamente. Mas graças a Deus esse perfil tá morrendo no mercado, tá? Hoje esse perfil não se aplica mais. Mas tem bastante ainda, tá? Não criticando, mas assim, não cabe mais. Hoje tem que ser muito mais consultivo, eu diria, tá? E vou explicar por quê, um pouquinho mais para frente. E aí eu fui me identificando cada vez mais, fui me aperfeiçoando, trabalhei na empresa de energia, segmento de energia, trabalhei no varejo, trabalhei em consultorias, trabalhei em auditorias, trabalhei em empresas britânicas, americanas, empresas israelenses, e eu fui buscando empresas e segmentos justamente por isso. Foi uma estratégia minha para eu ganhar musculatura. Porque quando você começa a diversificar os segmentos, você começa também a entender quais são os melhores modelos de se aplicar à questão da segurança, né? E minha última empresa foi uma empresa de Israel, foi excelente aprendizado. Eu também passei pelo SPC Brasil com muito orgulho, tenho muitos amigos lá, a Vive é uma. Foi uma grande empresa, foi um grande projeto, né, Viviane, que a gente realizou juntos. Foi muito legal. Né? Então, assim, eu falo por onde eu passo, eu falo com muito orgulho da SPC, que a gente realmente conseguiu realizar um bom trabalho lá. E então, assim, aí eu passei até ano passado estava numa empresa, era uma joint venture, mas era uma empresa de Israel. Eu também foi um desejo muito, assim, de muito tempo, trabalhar com israelenses, entender a cultura de Israel, e realmente o que eles pensam em segurança, o que a gente vê aqui não é bem verdade, tá, gente? Falando um pouquinho da experiência de Israel, que a gente acha que eles são muito terroristas, eles prezam muito pela vida, é o contrário. Eles pensam em segurança, em preservar a vida, e compartilhando aquela questão que teve em Brumadinho, que veio a equipe de Israel, vocês lembram disso? Não lembro. Que veio uma equipe de Israel para ajudar a identificar, achar os mortos, não sei se vocês lembram disso. Sim. Então, um apoio, exatamente. Isso, veio uma equipe, um exército e tal. E aí eles ficaram uma semana e foram embora. Aí o que saiu na mídia? Eu estava nessa época nessa empresa. O que saiu na mídia? Veio uma equipe de Israel, ficaram uma semana aqui, não resolveram nada e foram embora. E eu estava lá. Aí eles ficaram muito chateados quando saiu isso na mídia. Porque eles foram mal interpretados. A nossa mídia, mais uma vez, né, não sabe divulgar as coisas, não identificam realmente o que aconteceu. Na verdade é o seguinte, eles vieram com equipamento altamente tecnológico, porque a missão deles era identificar a vida. Então eles têm equipamento com alta precisão, né, que mede calor, identificar a vida. Não tem vida, o que tem ali é morto. Morto tem um monte de gente para desenterrar. Não tem por que eles ficarem. Então, eles tinham que mapear onde tem vida, identificar e ir embora. Porque o trabalho terminou, né, Lon? Exatamente. O trabalho era ver o que podia ser resgatado, né? Exatamente. Foi uma tragédia. Essa era a missão deles. Tá? Então, a empresa que eu trabalhava tinha um segmento militar, né? Então eu fui para cuidar da área de cyber defense, né? Defesa cibernética. Aprendi muito com eles. Eles são muito sérios no que eles fazem. Muito sérios, são muito comprometidos. Uma das coisas que eu trago aqui para vocês, e que assim, isso não é questão de segurança, é questão do Brasil, é planejamento. Tá? É uma das coisas que o Brasil precisa aprender, viver, fazer. Tá? Quem faz isso muito bem? Israelenses, britânicos,
e americanos. E britânicos eles falam sempre, quanto mais se planeja, menos se executa. A gente é muito imediatista, né? Tem que ser rápido, rápido, rápido. Então, assim, a gente erra, a gente aprende no erro. Né? A gente vai aprender tanto bater a cabeça, só que isso custa. Tá? Então, quanto mais a gente planejar e revisitar o plano, a gente vai sempre achar melhorias e a gente vai errar menos. Tá? E isso também é questão de segurança. Então, passando rapidinho, essa é a minha experiência e eu tenho muito paixão pelo que eu faço. E um dos princípios básicos, por que a gente assusta com segurança? Sabe por quê? Porque a gente não gosta de disciplina. Segurança exige disciplina. Tá? Exige regras. A gente não gosta de sentir regras. E por que a gente gosta de viajar para fora? E a gente se adapta rapidamente às regras de fora e se sente seguro. Segurança é sentimento. Né? Então a gente precisa viajar para fora para se sentir seguro, sendo que a gente pode fazer isso aqui. E a gente peca muito no básico ainda, gente. No básico. Se tem uma faixa de pedestre, a gente não respeita. E a gente vai falar vamos falar de inteligência, vamos falar de cyber, sendo que a gente não faz backup. Você entendeu, gente? Então, assim, é legal a gente discutir isso e rever nossos conceitos. A gente está discutindo, tem empresa discutindo se vai usar pendrive ou não. Né? Então, vamos ver realmente, rever o que a gente quer. A gente fala de segurança pública. Uma vez conversando com o coronel da polícia, eles falam assim, às vezes o cidadão quer uma polícia mais ostensiva. Aí vem lá os direitos humanos e cai na imprensa. Então, assim, o cidadão não decidiu ainda que polícia que eles querem. Então, a gente tem que definir o que a gente quer para a vida. Que tipo de polícia que nós queremos. Né? E segurança da informação não é papel de polícia. Eu sempre falo isso para minhas equipes. Nós estamos para proteger pessoas. Primeira coisa, proteger o negócio. É um seguro. Quanto menos a gente aparecer, melhor. Né? Então a gente é um seguro para o negócio, proteger o colaborador. Ele tem que se sentir seguro em transacionar o dado dele. Simples assim. O que acontece é que as áreas, normalmente as pessoas, fazem as coisas sem envolver segurança. E aí quando a gente aparece, olha, mas você não previu isso, não fez aquilo, aí a gente é o chato. É isso. Entendeu? Então a gente tem que rever o nosso modelo operacional. Isso começa hoje, a segurança tem que fazer parte da discussão de famílias. O que o seu filho está fazendo agora no quarto? Ah, mas ele é tão bonzinho, ele não vai para a rua, ele fica o dia inteiro no quarto. Vai lá ver o que ele está fazendo. Vai lá ver com quem ele está conversando. O bandido hoje está na sua casa, dentro do celular do seu filho. Monitore. É interessante, Lon, porque isso é cultura. O que eu estou entendendo com o que você está falando aí, eu queria que vocês me confirmassem se é isso que vocês estão entendendo também. Cultura de proteção de dados é um negócio que está lá na lei, a gente tem que cumprir, é lindo, vai proteger o negócio, mas eu trouxe uma coisa que é da nossa vida, né? Eu estou pensando aqui no Dani lá em cima no quarto dele, entendeu? Porque eu sei que ele está no celular nessa hora, né? E é a nossa vida. E a cultura começa com a pessoa física, né? Então, eu achei isso super interessante. E quando ele falou, não, você não sabe nem qual polícia você quer. Às vezes a gente nem para pensar no que a gente quer, né? A gente aceita o que as pessoas vão jogando e a gente vai aceitando. A gente nem parou para pensar o que é uma polícia ostensiva, o que não é uma polícia ostensiva. Eu não estou aqui fazendo campanha, né? Sim. Mas eu estou dizendo que a gente tem que ter uma opinião. E para a gente ter uma opinião, a gente tem que ter conhecimento. E a gente tem que aproveitar as oportunidades para aprender, né, Longino? Exatamente. Exatamente. Então vamos falar de segurança física para as pessoas, para empresas de pequeno porte, né? Primeira coisa, básico. Segurança para os seus dispositivos móveis. Vivian, esses dias um tempinho atrás, né? A gente foi fazer aí uma verificação celular de um presidente.
ele passou por uma equipe nossa, porque a gente estava instalando um software para blindar o celular dele, né? Instalar um software de segurança. E aí o nosso suporte falou assim, mas ele não passou a senha dele. Falei, agora ele está em reunião. Deixa eu ver aqui. Aí tentei alguma senha. Na primeira eu consegui acessar. Na primeira senha você desbloqueou? Sim. Eu fiquei muito chateado, porque assim, eu me senti incompetente. Por quê? Eu não estava conseguindo, eu entendi assim, eu não estou conseguindo elevar a maturidade da empresa, do próprio presidente que deve patrocinar. A senha era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu pedi uma conversa com ele. Falei, presidente, você que assina a política, que nós conversamos, a importância que todos sigam a política, nós conversamos sobre isso, a importância. A senha é a chave. Toda a transação que você faz, as aprovações via celular. Qual que é a senha, as outras que você... Eu só uso essa senha para tudo. Você acha que eu tenho tempo para ficar criando senha? Não tenho esse tempo. Vocês que são responsáveis pela segurança. Aí eu falei, pô, até onde vai a minha responsabilidade? Eu falei, eu tenho que dar a solução para ele de uma outra forma. Entendeu? Então, assim, a gente não pode transferir a responsabilidade. A gente tem que saber, e aí tem que ficar claro as fronteiras, até onde vai as nossas responsabilidades. Aí, tecnicamente, é possível. Pô, então, vamos facilitar a vida das pessoas e garantir, aí, assim, são níveis, né? Ele é um presidente, não dá para ele ficar, a gente exigindo que ele fique trocando senhas e pensando em senhas toda hora. Colocamos um token para ele. Tá? Então, assim, então a gente tem meios de a gente ter controles, aí a gente aumenta o controle. Aumenta as barreiras, só que isso custa. Só que não é todas as empresas que podem chegar nesse nível de segurança. Não é toda pessoa física que pode chegar nesse nível de segurança. Então a gente não pode ficar transferindo a responsabilidade. Aí você envia seu equipamento para manutenção. Deu problema no seu celular. Vai para uma assistência técnica. Gente, isso aqui, segura aí, Lon. Isso aí é bom anotar, viu? Porque isso aí é muito importante. A pequena empresa, ela não tem um time de TI, né? O que que acontece? Dá um problema, encaminha para uma loja, né? Uma assistência técnica, coloca lá na mão do cara o computador. Qual que é o cuidado que o pequeno empresário ou a pessoa física tem que ter na hora de fazer isso? Então, vamos imaginar quando cai na mão do técnico. Só olha quem está do outro lado do balcão. Normalmente o técnico é o menino. Tá? 17, 20 e poucos anos. A curiosidade dele está lá em cima. Então, uma das primeiras pastas que ele vai procurar é a pasta pessoal. Então pense nisso, gente. O que tem na sua pasta pessoal? Faça uma reflexão. Se o que está na sua pasta pessoal pode cair nas redes sociais. Se você vai se sentir confortável. Ou ele vender e começar a chantagear você. Eu faço trabalho, às vezes, com polícia, de forense e tudo mais. Tá? De gente que começa a chantagear, que se não pagar, vai fazer isso. Pessoas que são casadas, que saem com outras e começam a chantagear. Então, assim, é muito cuidado. Então, a gente tem que saber o seguinte, cuidados. Então, vai mandar para a assistência técnica, remova os seus dados pessoais. Faça um backup e removam. E remover não é deixar na lixeira. Certificam que não está na lixeira. Porque até na lixeira vão fuçar. Ô, Lon, dá para colocar senha nas pastas também? Dá para colocar nas pastas. Como não ter os dados no computador. Mas se eu dá para criptografar. Vejo. Dá para colocar senha nas pastas. Dá para criptografar. Dá para colocar fronteiras de segurança. Mas se ele precisar formatar, por exemplo, ele vai pedir sua senha. Tá? Então, assim, precisa tomar esses certos cuidados. E o que a gente faz? Dá essa dica aí, Longinos. Então, olha, alguém falou assim, ó, seu computador já era, não tem que fazer, vai ter que formatar.
e eu sei que eu tenho lá uma pasta de fotos que eu quero guardar, né? Sei lá, são fotos de família, enfim, íntima, o que quer que seja. O que que eu faço para garantir que eu vou ter isso e que ele não vai acessar? Eu tenho que ir lá e acompanhar o procedimento do lado dele? É Então, essa que é a melhor prática? se você consegue tirar um backup, tira o backup e remova aquelas pastas. Se você não consegue nem ligar, eu iria junto e acompanhar os primeiros procedimentos de começar a formatar, aí você viu que realmente já começou a instalar, aí vocês podem deixar ele trabalhar. E não é vergonha, né, Longino? Não. Ah, mas é Não é pessoa de vergonha confiança. nenhuma, né? Não é. Aí, mas a pessoa de confiança me recomendaram, mas não é questão de confiar. Segurança não é questão de confiar ou desconfiar, é controle. Eu sempre falo isso. Segurança não é questão de confiança ou desconfiança, é controle. Como é que você garante isso? Eu garanto, eu me sinto seguro fazendo isso. Tá? E às vezes aqui no Brasil, a gente tem esse nosso jeito, né? Muito afetivo, né? E Isso. aí a gente fica até constrangido de falar, olha, eu quero acompanhar, né? Não, eu ouço assim, nossa, mas ele é tão Na verdade, bonzinho. é uma obrigação sua acompanhar, né? Sim. Eu ouço assim, nossa, mas ele me atendeu, ele é tão bonzinho. As pessoas se passam por que você quer. Elas vão falar aquilo que você quer ouvir. Isso é engenharia social. Tá? Então, assim, nós temos que ter malícia, desconfiar sempre. Hoje, todos nós somos agentes de segurança, inclusive você. Muito bom, muito bom. Longinos, e aqueles e-mails que a gente recebe dizendo assim, eu recebo direto, né? Vivian, está aqui sua nota fiscal, clique aqui. Você nem comprou no lugar, né? Então, eu já vi acontecer problemas por causa disso, né? Qual que é o procedimento? Chegou um e-mail, você não sabe de onde é, eu já tenho uma regra, eu não clico em nada, eu não clico em nada. E se for mesmo de um órgão oficial? Olha, que seja, tem que colocar no texto, entendeu? Eu não clico, não. Eu aprendi com você, né? Então, a gente tem que ser bom aprendiz, gente. O Roberto fala que a gente não tem que saber tudo. A gente tem que ter amigos que saibam. A gente tem que andar com quem sabe, porque assim a gente aprende um pouquinho, né? Então, não clica. Deixa pra lá e não clica. Essa é uma técnica tão velha e tão usada, e muita gente cai. Muita gente cai. A gente chama de phishing. Phishing é pescar, né? A gente joga a isca e a pessoa cai. Essa técnica é utilizada por hackers que utilizam aplicativos e sites falsos, né? Muito parecido como algo original. Às vezes usam logo, tudo parecido de bancos, tal, para enganar os usuários e roubar os dados e as informações. O roubo de dados ou invasões, os phishing são armadilhas, né, de cybercriminosos para captar os dados pessoais relevantes aos usuários. Então, assim, o que fazer? Primeira coisa, olha o remetente. Quem está mandando, você conhece? É o banco tal, ponto não sei o quê, mas ponto não sei o quê, não tem esse ponto não sei o quê. É banco.com.br. Não tem mais aquele ponto não sei o quê.com.br. É estranho, não clica. Mas sabe qual que é o problema, Vivian? A gente não lê. E outra coisa que atrapalha é ansiedade e curiosidade. Ansiedade demais e curiosidade demais, cai. Falta do que fazer, né, Longinos? Quando a gente tem muita coisa na agenda, não dá para ter curiosidade com e-mail. A gente, na verdade, fica rezando para não aparecer mais e-mail na caixa, né? Exato. E clicou, a gente nem percebe, mas ele já foi infectado. E você abriu uma porta para a rede. E aí já era. Você já não sabe o que o cara vai usar, né? Exatamente. Você sabe, ele já fez esse teste com você, né? Através de um currículo. Um currículo que nós mandamos para a Viva, a gente testou a rede. Tá? Então, assim, é muito perigoso essa técnica e funciona. Esse negócio de currículo, deixa eu só te cortar, Longinos, porque isso é tão importante, gente, nas empresas. Eles fizeram esse teste, né? Porque, enfim, a empresa precisa checar se está todo mundo dentro da regra, né?
E aí, eu já coloco sua pergunta, tá, tia Sônia? E aí, o que eu faço? O que às vezes acontece, né? Vivian, fulano me indicou para você, fulano é uma pessoa que eu conheço, tá? Fulano me indicou para você, segue meu currículo. E aí você fica tentado. Você fala assim, gente, vou abrir esse currículo, afinal de contas foi o fulano que indicou. Ele coloca um nome, né? Imagina se ele coloca a Ana. Imagina se ele coloca a Patrícia. Quantas Anas, quantas Patrícias vocês acham que eu conheço, né? É. Então, às vezes a gente, querendo ser bonzinho, né, bacana, a gente vai lá e clica. Aí a tia Sônia fez uma pergunta aqui, Longinos. O que eu faço com isso? Eu deixo o e-mail parado ou eu apago? Eu apago, porque eu tenho medo de deixar parado e vai que eu, sem querer, eu clico depois, entendeu? Sem Exato. pensar. O que é o jeito melhor de fazer? Tem duas formas. Se é uma empresa, normalmente uma empresa ela deve contratar uma solução que ele faz um desvio. Né? Todo e-mail que chega, a gente chama de relay. Relay é um desvio. Todo e-mail ele vai fazer um desvio, ele vai analisar se aquele e-mail tem algum conteúdo malicioso. Não tem, ele passa para o destinatário. Ok? Se tem, ele passa a vacina e depois continua. Ok? Se é pessoa física, ele deve contratar um bom antivírus oficial. Por favor, gente, não use coisas free. Antivírus free. Isso aí é gostar não funciona, Lon? Não, isso é gostar de se enganar. Tá? Não, Vocês não sabiam goste disso? Eu não sabia. Quem sabia disso, coloca aí. Para mim, free é ótimo. Free é maravilhoso para mim. Não é para usar free. Não funciona. O que acontece? Lá tem uma lista de vírus conhecidos. Para esses vai funcionar. Mas o vírus, eles sai de hora em hora, sai vírus novos. Esses antivírus free não sofrem atualização. Ninguém vai te dar nada de graça. Por isso que os antivírus oficiais, eles saem updates a todo momento. Ele está atualizando. Saiu um vírus novo, e aqueles que, mesmo que não saiu um vírus novo, ele vai conhecer o comportamento da sua máquina. Alguma variável, ele vai te perguntar, olha, isso aqui não é normal na sua máquina, mas a gente também tem a mania de dar sim, né? Na dúvida dá sim, não, na dúvida dá não. O ponto é esse, na dúvida dá não, você não conhece ou pergunta para alguém. Eu sempre falo, na dúvida é não, ok? Ou então pergunta, a gente dá sim, porque a gente quer, passa, e vai dando sim, tá? Então, assim, um antivírus oficial, ele vai sempre perguntar para você o que deve fazer, se você permite ou não. O free não faz isso. Entendi. Ele não tem esse update com essa frequência, tá? Então não se engane. Que o free não funciona, é que o free tem um escopo muito pequeno. Ele vai pegar um pedaço muito pequeno e faz todo sentido. Ele vai pegar aquela lista de vírus antigos. Esse aí ele vai te proteger disso aí, tá? Então você tem que ter o sistema operacional, que é o Windows oficial, e o bom antivírus. Isso é o básico que todo cidadão deve ter. É quase que é que nem você tem um RG, você tem que ter isso hoje. Entendi, Lon. Então, gente, eu acho que, olha, aqui já tem umas dicas interessantes, né? Eu tô falando aqui de pequenos, não tô nem falando de grande empresa, né? Mas isso. Não é só pequeno, não. Porque o funcionário da grande empresa, né? Ele tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. Pode chegar mesmo assim, nesse caso era um teste, né? Mas pode chegar um e-mail com uma pegadinha dessa, né? E aí você fica na dúvida. E tem um ponto aqui importante, que é o seguinte, Longinos. Agora vamos falar de negócio. O Longinos está aqui falando, gente, na dúvida é não. Na dúvida não abre, por uma questão de segurança. Não vai ficar clicando em link à toa. E aí, a gente, quando manda para o cliente, às vezes um e-mail para mostrar um serviço, para qualquer coisa, a gente manda sem um texto direito, sem a nossa logo, sem fazer um negócio bacana. Se for um cliente treinado pelo Longinos, ele não vai abrir. Então, olha como que todos os assuntos eles estão relacionados, né? Tem o lado da segurança
E tem um lado de você, na hora de abordar o cliente, pensar que ele pode ter medo de abrir o seu e-mail. E pensar, então, em qual que é o melhor design, qual que é o melhor endereço eletrônico que você tem que ter, o que vai inspirar mais confiança, né? Para que ele tenha conforto. Se você precisa mesmo colocar um link, ou se você já pode colocar a mensagem lá, né? Ao invés de colocar um link. Então, é a gente ter o cuidado da experiência do cliente na hora de conversar e de se relacionar conosco nos canais digitais, né, Longinos? Ô Vivian, a Gisele Estreita, que é a nossa amiga, está perguntando aqui, uma pergunta interessante. Não sei se você está vendo. Não, não tô, eu já Ela perdi. Deixa eu pegar aqui. Pode Um ler beijo, aí, Gisele. Um beijo, Gisele. Saudade dela. Como abordar ou analisar a questão de smartphone, de avós e pessoas mais de 60 anos, sem muita educação digital e insegurança da informação? Muito bem. Aí tem um item que chama assim, segurança da família. Todo sistema operacional tem, celular tem, você aplica essa segurança mínima que você consegue controlar o que ele pode acessar, o que ele não pode acessar. Tá lá nas configurações de segurança. Exato. Vocês Segurança da sabiam família. disso, gente? Quem sabia disso, coloca aí. Quem não sabia, fala, não sabia. Você Aposto consegue, que a maioria não sabia, Longinos. você consegue colocar até cota, o quanto ele pode acessar e os dias que ele pode acessar. Fala, vovó, agora é hora de dormir. Mas, por mais que ele queira, por mais que ele queira acessar, Tem umas naquele, aqui que vão ficar bravas com se, você. se está além do horário, ele não vai conseguir acessar. Para crianças Segurança, é fantástico, né? exatamente. Eu sabia que existia por causa das crianças. Entendeu? Ou então você coloca uma cota muito baixa, o que vai acontecer? A internet vai ficar lenta. A gente faz isso com o usuário até nas empresas. Se você não quer cortar, porque o cortar a conexão é muito chato, né? É como se você desse um não para as pessoas. Então o que você faz? Você coloca uma cota muito baixa, aí aquele vídeo vai ficar lento, vai picotar. Aí que o cara, o usuário faz, ele desiste. Essa é uma das técnicas. Né? É uma das técnicas que a gente usa. Ah, vou usar isso na minha casa, isso aqui é muito lento, essa empresa tem um link muito ruim. Não é que é ruim, a gente colocou uma cota baixa. Isso chama administração de banda. Oi? Que ele só conhecia controle parental. Então, isso é diferente de controle parental. Isso é um controle de segurança mesmo, familiar, isso. Né? Isso. Eu acho tem que software que faz isso também, aqui tá? vai lá consultar. Tem software que faz isso também. E para as grandes empresas? Aliás, antes de falar das grandes empresas, vamos pensar agora nas preocupações que a gente tem que ter com os RPs que a gente contrata nas pequenas e médias empresas, tá? Essas empresas não têm condição de ter um time de desenvolvedores próprios, eles contratam ferramentas do mercado, claro, né, de acordo aí com o seu perfil, né, de acordo com a necessidade, com o bolso, enfim. E qual que é a preocupação que um empresário tem que ter na hora de contratar um fornecedor? Eu tenho falado muito o seguinte, que segurança é uma questão de processos, né? Então, a coisa da senha, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de compartilhar senha. Hoje mesmo eu dei um workshop lá no Espírito Santo e falei sobre isso, né? E tem a coisa de você ter gestão de fornecedor. Você tem que saber quem que é esse cara, se esse cara atualiza o sistema, se esse cara protege o sistema, pedir o contrato dele, né? O que é uma referência de um fornecedor, de um ERP ou de uma software house, enfim, que te forneça sistema no seu negócio? Bem perguntado, Vivian. A questão da contratação, não só de ERP, mas como qualquer serviço, já começa desde a contratação. A gente muitas vezes contrata mal. Quando eu falo assim, o que a gente pede para o mercado, como pedir e como contratar. Então, assim, ter um bom contrato. Tá? Depois de ter um bom contrato, é certificar que realmente aquilo que ele se falou que faz, certificar que faz. E te entrega. Depois, vou falar de 2 itens que são 2 protagonistas, que remete muito também à questão do LGPD, e que a gente está discutindo muito nos nossos fóruns de segurança, que é gestão de acessos, tá? De como controlar, de como armazenar, de como fazer a gestão disso, e dados, né? De como armazenar, retenção, backups, essas coisas todas.
criptografia e tudo mais. Então, assim, contrato, gestão de acessos, segmentação de acessos, com hierarquias e tudo mais, né, com segregação de acesso e funções, porque a gente vê que não existe segregação, tá? E aí tem os problemas que a gente sabe que tem normalmente, né? Ah, qual o perfil dele? Ah, igual do fulano, igual do João. Não é assim. E ó, vamos segurar aqui, Longino, vou traduzir esse negócio aqui. Gente, o que é isso? Gestão de acesso, segregação de acesso. Eu gosto de dar esse exemplo. Eu tenho certeza que os empresários ou funcionários, enfim, né, que nas empresas em que vocês trabalham, vocês que estão aqui na live, não é todo mundo que tem acesso ao sistema que cuida da folha de pagamento. Por quê? Porque o empresário acha que salário é um negócio que é sigiloso, entendeu? Ninguém pode ver salário. Os funcionários públicos todos têm os salários publicados na internet, lá no portal Transparência, né? Tá livre para todo mundo ver. Mas a gente acha que salário ninguém pode ver. E tá certo. Não pode mesmo ver, tá certíssimo. Mas por causa disso, ele segrega. Qual que é o funcionário que vai acessar esse sistema? Ele sabe a dedo qual é o funcionário que precisa acessar aquele sistema para poder desempenhar ali as suas funções. Mas na hora que ele usa um outro sistema, pode ser um CRM para mandar uma campanha para um cliente, pode ser um sistema do SPC ou de outro birô, né, para fazer uma análise de crédito. Então, quando ele usa outros sistemas, ele acha que tudo bem, tá de boa ele ter uma senha genérica para toda a área, entendeu? E fala um pouco sobre isso, né, Longinos? Porque ele fica sendo responsável pelo erro que ele cometeu. Porque se acontecer um problema, ele não sabe nem falar de onde surgiu o problema, porque todo mundo acessa com a mesma senha, todo mundo tem o mesmo acesso, ele não separa quem que precisa de mais informação, quem que precisa de menos, quem que autoriza, quem que é autorizado, né? E quando der um problema, isso é uma coisa que a NPD vai olhar na primeira hora. Qual que é o nível de prevenção, e aí a gente está falando agora de prevenção, não é mais só de segurança. Qual que é o nível de prevenção que essa empresa usa? Esse é um tema que é preocupação para ela? Ou ela acha que colocar um post-it com a senha lá na tela para todo mundo usar tá de boa, né? Exato. Então, assim, tem que ter um bom processo suportando esse ambiente. Gestão de acesso, se possível, gestão de identidade, porque aí você tem toda a rastreabilidade com trilha de auditoria, tá? Com todos os registros ligados, eu falo logs, né? Porque é importante, porque isso é questão de compliance. Monitoramento, se possível, a gente monitorar aquilo que é crítico para o ambiente e auditoria em cima, periódico. Tem que ter alguém que vai lá e vê se os processos estão corretos, né, Longinos? Exato. E a questão não é ficar brigando com a auditoria interna, né? A auditoria interna, é claro que ela chega para apontar problemas. Esse é o trabalho do cara, então vamos parar de demonizar o cara, é o trabalho dele. Mas a gente tem que pensar que esse trabalho serve para quê? Serve para conscientizar. Essa sempre foi uma preocupação do Longinos. Eu não estou torcendo para pegar um erro. Eu estou querendo chegar e que todo mundo entenda o porquê que não pode ser de determinada maneira, né? Ô, Vivian, mas eu estou mudando um pouco isso. Hoje eu cuido da governança corporativa e uma das áreas que está dentro desse escopo é a auditoria, né? E a auditoria nossa, ela é consultiva, ela prepara, a auditoria interna, né? Ela prepara as equipes para auditoria externa. Por que acontece? As empresas que não têm auditoria interna, quando ela recebe a auditoria externa, o cidadão começa a gaguejar, ele não sabe o que falar, ele treme, ele soa, tudo que o auditor pede, ele entrega e entrega até a mais. Eu falo, olha, então a gente prepara o colaborador para receber a auditoria. O que eu falo? Responde o que é perguntado, nada mais. Entrega assim, entrega aquilo, dessa forma. Então a gente prepara o colaborador. Quando a auditoria externa chega, ele está tranquilo. É o treino, né? E a gente prepara o seguinte, o ambiente. A gente prepara o repositório de evidências, porque eu falo, eu não estou aqui para... Outro erro, Vivian, tem algumas coisas que você sabe que eu falo firme, né? Então, essa é uma das coisas que eu falo, é o seguinte, a gente tem que parar, Vivian, de trabalhar para a auditoria. A gente só faz as coisas para atender a auditoria.
Pare com essa mania. A gente não pode, a gente tem que fazer o trabalho, o dever de casa. Quem faz o dever de casa, passa de ano. O Roberto fala muito isso, né? Quem faz o dever de casa, passa de ano. Tranquilo. Você estudou, vai passar de ano. Agora, se você não estudou, se preocupa, porque você não vai passar de ano. É simples assim. Então, auditoria é para ser tranquilo. Então, a empresa que eu estou trabalhando, graças a Deus, eu não tenho estresse, eu vou todo dia feliz pro meu trabalho. Porque é o seguinte, a gente prepara o ambiente, todo o repositório com evidências, ok? Audita as áreas, vamos treinando as áreas. Quando chega a auditoria, eu dou os acessos para a auditoria e falo, olha, o que vocês precisam está lá. Eu não sou garçom deles, nem meu colaborador é garçom deles. Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Eu fui auditor, gente, trabalhando na KPMG, graças a Deus. Aprendi muito lá com eles. Então, assim, mas a gente não tem que ficar sem garçom de auditor. Eu dou o acesso para eles e eles vão lá e auditam o que tem que auditar. Se eles precisarem de algo a mais, eles me chamam na equipe. É assim. Quem faz o dever de casa está tranquilo. Agora, quem não faz, se preocupa. Então, esse é o modelo que nós temos que mudar, Vivian. Agora, todas as empresas que a gente vai, a gente vê aquela correria, todo mundo tem, a auditoria está aí, a auditoria está aí. Se preocupa mesmo, você não fez dever de casa, você entendeu? Então, auditoria interna, olhe com bons olhos. Outra área, Vivian, que a gente tem que dar muito valor e que essa empresa, e agora vai pegar, eu estou adorando. Eu falo para todo mundo, gente, o nosso Brasil estava preocupado com a aposentadoria, que não sei o quê. Eu não estou nem preocupado com a aposentadoria, não estou nem aí, sabe por quê? Eu vou ter emprego para essa vida, para a próxima vida, para 3, 4 gerações para frente. Não vai faltar emprego para você mais, né, Lu? Não vai. Para a área de segurança não vai, Vivian, porque a gente está tão ruim, a gente está gatinhando, que então vai ter emprego para muito tempo ainda. Então, assim, a questão, Vivian, de compliance. Ninguém fala compliance, Vivian. E as regulamentações estão aí. Desde 2015, eu estou falando de LGPD, você sabe disso. E sabe que as empresas falam, não, calma, isso aí não vai pegar. Calma. Pegou, gente, né, Longino? GDPR. Pegou. O Brasil não vai negociar com as empresas lá fora se não tiver aderente. Por que nós vamos esperar? Vamos fazendo aos poucos. Agora o que aconteceu? Chegou esse ano, eu conversei com empresas que eu presto serviço, eu falei, gente, vamos... Não, calma, porque talvez para que vai esperar ano que vem? Aí ficaram bravos, sabe por quê? Porque virou, agora os caras estourou a lei de uma vez para... Como assim, gente? Estava sendo avisado. Para mim não é surpresa, eu estou adorando. Eu tenho trabalho eu estou trabalhando até 1h da manhã, quase todo dia. E aí isso está acontecendo, Vivian. A gente pede para sofrer. Vivian. Tá? Então, se precisar de mim, gente, eu estou aí, tá? Tá ótimo. Olha, o Longino, gente, eu vou falar, o Longino, ele é fera nisso. Então, imagina uma pessoa boa, entendeu? Para entender de sistema, falar o que pode, o que não pode. É a pessoa certa mesmo, já fez o jabá dele. Todo mundo que está aqui, presta atenção. E eu queria falar um pouco sobre isso. Você falou aí dos grandes, né? Olha, isso. Os grandes agora estão desesperados. Tem grandes que são sérios, né, Longinos? Que já estavam com processos antigos, com projetos antigos, né? Já tem um tempo que a gente está falando de LGPD. Mas os médios, principalmente os médios, eles estavam meio nessa pegada. Será que vai pegar, né? Isso não é prioridade agora. Para os pequenos, o que isso interfere? É claro que para os pequenos, o nível de exigência da NPD vai ser diferente. Né? Muda a proporção, né? Muda a proporção. Mas sim, se você tem a chance de dar um prejuízo bilionário numa empresa grande, talvez na sua empresa você consiga dar um prejuízo aí de 20 mil, entendeu? Em alguém, né? Uhum. E aí? Às vezes você não vai ter uma carteira de 500 mil clientes com cartão de crédito para ser roubada, mas às vezes você tem ali seus 200 clientes e os dados do cartão estão ali no sistema. E se tiver um problema, você vai ter que chegar para esse cliente e falar, olha aqui, cliente, eu tive um problema de segurança, um incidente, roubaram os dados do seu cartão e eu tô te avisando, porque é uma obrigação da lei, você vai ter que ir lá, você vai ter que avisar, o cliente vai cancelar o cartão de crédito, você vai ter que explicar por que aconteceu, o que você fez para evitar que acontecesse. E será que você não vai perder esse cliente? Será que esse cliente compra de novo com você no seu e-commerce depois disso?
né? Exato. Então, é uma coisa muito importante a gente pensar que a segurança, ela... Eu gosto muito de falar sempre da experiência do cliente, porque a razão de ser do nosso negócio sempre é o cliente, né, gente? E isso protege o cliente. Então, que não seja para não te proteger. Se você não acha que não precisa proteção, pode correr o risco, que seja para proteger o seu cliente, né? Ele precisa dessa proteção e é um cuidado com ele você usar melhores práticas, né, Alon? É um respeito ao nosso cliente. É obrigação nossa. Proteger o nosso cliente. É isso mesmo. Gente, tem mais pergunta aqui? Vamos ver, que esse papo tá bom. E o Longinos é super direto ao ponto. Vocês viram que ele não amacia, não, né? Como é que é? Tem um pessoal que trabalha comigo, como é que eles falam, gente? Não é macia, não. Ah, enfim. Não alisa? Às vezes, ele não perdoa, não, entendeu? Ele fala mesmo, sabe? O que a gente tem mais de dúvida? Quando chega prestador de serviço, Longinos. Às vezes vem alguém instalar uma câmera, por exemplo, entendeu? Às vezes vem alguém instalar um equipamento eletrônico na sua casa e você não sabe exatamente como fazer. Nesse caso é até melhor, porque você está do lado, né, Longinos? Já Sim. é bem melhor do que você deixar o equipamento lá, né? Tem que ficar do lado, olhando, né, Longinos? Sem dúvida. E assim, né? Um outro problema é a questão de net, essas coisas, né? Quem de vocês olha as configurações da sua net, da sua câmera digital? Você comprou onde essa câmera? Santa Efigênia. Da onde é? Made in China. Mas tudo que é da Santa Efigênia é assim, Longinos? Lá tem tanta loja grande. Não. Tem lojas sérias, mas tem lojas que não são sérias. Tá? Eu tive experiência numa empresa que trabalhava com equipamentos segmento militar e eles usavam celulares Samsung. Tá? E em algum momento eu falei para eles, por que vocês usam só Samsung e não usam iPhone? Porque a gente só usa Samsung. Tá bom. Eles não são muito de falar, né? Aí uma bela vinda que eles tiveram aqui no Brasil novamente, tudo com iPhone. Entendi. Nós trocamos tudo. Ah, por quê? Não, trocamos. Tá bom. Passou um tempo, eu descobri que eles analisaram e descobriram que na placa do celular estava chumbado no firmware para que pudesse ser ativado a qualquer momento e monitorar os celulares. Então, assim, a câmera de vocês compraram lá. Só para deixar claro, não veio da Samsung assim, viu, gente? Exato, pelo amor de Deus, não falando mal da Samsung. Isso. Já batizado. Tem fornecedor que vendeu e batizou o celular, né? Porque senão o povo acha que a gente já tá falando mal da Samsung, pelo amor de Deus, é uma empresa super séria, né? Séria, idônea, tá? Isso. Pelo amor de Deus, senão eu vou ser processado aqui. Não, a questão é que foi como qualquer outro equipamento pode ser batizado. Então, assim, é saber da procedência. Tá? Então, vocês olharem o equipamento de vocês, olharem as configurações, porque esses equipamentos, eles vêm com senhas, com configurações default, de fábrica, e os técnicos sabem disso. Então, você instalou a câmera, o que acontece? Se vocês não mudam, ele pode acessar as câmeras de fora, você acha que está seguro, mas ele também está olhando você, está olhando quem está na sua casa, quem não está. Então, troquem as senhas, cadastrem os equipamentos, que pode acessar esse equipamento, que é só o seu celular que você pode cadastrar, só o seu celular pode acessar, mas nenhum outro, para que você tenha segurança do seu equipamento. Mesma coisa a net, essas coisas todas. Invasão de televisores que tem webcam, mesma coisa. Quantos televisores que foram invadidos? Tá? Coloquem o selinho na câmera do seu notebook. Olha aí a observação do Guilherme. Até o Mark Zuckerberg coloca fita isolante na câmera do notebook dele, né? Eu também tenho aquele filtrinho de privacidade. Tem muita pergunta aqui para você indicar um antivírus bom e leve.
Uma vez, um amigo veio em casa e instalou para mim um antivírus que eu não conseguia fazer mais nada no computador. O que, que você indica para um uso doméstico, para um uso para um empreendedor, né? Alguém que não tem uma utilização muito grande. O que, que você pode indicar, Longinos, alguma coisa? Lógico. Tanto para pessoa física, porque eles têm do segmento pessoa física e pessoa jurídica, tá? Kaspersky é excelente, é uma solução russa, tá? É o que a gente gosta de usar. Eles patrocinam a Ferrari. Symantec e Trend Macro. Escreve Trend Micro. Tem 3 indicações, então, né? A Symantec, a Kaspersky e essa Trend. Trend com D mudo. Trend Micro. Ok. Muito bom, gente. Vale a pena anotar, então, viu? Tinha um comentário lá para trás dizendo assim, às vezes também a gente vai deixar com alguém um equipamento, numa assistência, mas quem vai mexer no equipamento nem é quem está no balcão, né? Ó, o Guilherme está colocando aí os nomes. Não é nem quem vai mexer no balcão, né? É quem tá lá dentro. Sim, mas... Você não tá nem vendo a cara boazinha ou a cara mazinha de quem tá lá, né? O Guilherme falou isso, né? Mas, Guilherme, você como cliente, você deve solicitar o seguinte, fala, eu gostaria de acompanhar a manutenção. E não é vergonha nenhuma, né? Mas não é o procedimento, ele pode falar assim, mas não é o procedimento da casa, então eu não vou deixar aqui. E se todo mundo fizer isso, Longinos, vai começar a ser o procedimento da casa, né? Exatamente. Gente, a gente já tem que ir caminhando para o final da nossa live, senão não consigo salvar. Então, eu vou pedir para o Longinos terminar aí, fazer um fechamento. E o outro é a Symantec, depois a gente coloca aí também. E eu vou pedir para o Longinos fazer um fechamento e depois eu encerro aqui, porque eu quero gravar essa live. Às vezes o pessoal tá com preguiça de entrar aqui, sabe o que acontece, Longinos? Aí eu vejo que chega lá no IGTV, tem 1 milhão 1 milhão eu tô exagerando, né? Mas tem um monte de visualização, entendeu? Sei. Mas se vocês vêm ao vivo, vocês conseguem fazer perguntas. Você vê que eles responderam todas. O Longinos respondeu todas, né? Vai aí, amigo. Foi fazer o fechamento. Bom, foi um prazer estar com vocês aqui. E é o seguinte, lembre-se que vocês, todos nós, somos corresponsáveis com a segurança. Segurança da informação não se responde mais só com tecnologia. Eu digo que eu aprendi com o israelense que segurança começa em pessoas, começa de dentro para fora, com conscientização. Então, pessoas, processos, que processos vêm para automatizar, e depois tecnologia. Tá? Então, pessoas, processos e tecnologias. Todas as informações são consideradas como patrimônio do negócio. Tá? A informação não é nossa. O conhecimento é nosso. Eu sempre falei isso. O conhecimento é nosso. Mas a informação é da empresa. Então, a informação tem que estar na empresa. E a gente tem que cuidar dela. Nós somos corresponsáveis. Tá bom, gente? Muito obrigado. É sempre um prazer somar e agregar valor. Um beijo para vocês e fique com Deus. Longinos, muito obrigada pela parceria de sempre. Longinos é um amigo muito querido de muito tempo. Já estou aqui na contagem regressiva, não vou ficar falando muito, porque senão o Instagram me corta. Muito obrigada a todo mundo, isso vai ficar salvo, mas eu espero vocês amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre oportunidades profissionais em épocas de LGPD. Vocês não podem perder, viu? Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau para vocês, gente. Um abraço, Zé. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, Débora. Tchau a todos. Tchau, Viviane. Tchau, tchau.